a graça de Cristo reine em vossos corações. É uma alegria poder ministrar a palavra do Senhor aqui em vossa igreja. Quero desde já agradecer ao pastor presidente, pastor Nilton Carvalho, pastor Ricardo. Deus abençoe. Obrigado pela confiança de prestar o vosso culto. Todos os pastores, cumprimento com a paz do Senhor, presbíteros, evangelistas, diáconos, todos os oficiais desta igreja. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Eu estou de férias, na verdade, do meu trabalho como profissional. Sou funcionário público, sou professor na rede estadual e na rede municipal. Sou professor de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, pela misericórdia de Deus. Eu quero compartilhar uma parte da palavra de Deus nessa noite com os irmãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Texto muito conhecido pela igreja, mas é um texto muito profundo e de extrema importância para os dias de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Podemos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra é viva, Tua palavra é poderosa, Tua palavra é esclarecedora, a Tua palavra, ó Deus, ela não muda, é imutável. E nós sabemos que a Tua palavra tem poder para quebrar os aguilhões do inferno. A Tua palavra tem poder para libertar os oprimidos. Aqueles que estão abatidos serão levantados segundo a Tua palavra. A Tua palavra pode curar aquele que ouve e crê. Pai, nessa noite, ó Deus, toma conta dos nossos corações. Senhor, fale conosco de uma maneira especial. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido. Acredito que todos nós já ouvimos inúmeros sermões a respeito dessa tempestade que veio sobre os discípulos. Mas quando eu olho para Cristo, como professor que sou, eu não consigo enxergar em Cristo outra coisa a não ser um mestre. Cristo é o maior pedagogo que já existiu. Não consigo enxergar na história da humanidade nenhum pedagogo que tenha uma semelhança com Cristo. Cristo tinha seus métodos de ensino. E quando eu dou aula para os meus alunos, eu tento, de alguma maneira, aprender com Cristo a ensinar. Porque ninguém ensina mais do que Jesus. Jesus tem seus métodos. E os métodos de Jesus é infalível. Nunca falha. Jamais alguém ouviu Jesus e saiu sem aprender. Jamais alguém ouviu Jesus e saiu com dúvida. Não tem como. A maneira de Jesus ensinar, a maneira de Jesus ministrar aos ouvidos daqueles que o ouviam,
era tão clara que as pessoas saíam sempre diferente de como chegaram. Mas o que me chama a atenção é a metodologia pedagógica de Jesus. Quando eu quero ensinar o meu aluno e eu percebo que ele não aprende, não é que o meu aluno não tenha condições de aprender, é eu que não usei o método certo. A pedagogia ensina isso. Se eu te ensino e você não aprende, não é que você não é capaz de aprender, eu que usei o método errado. E Jesus, olhando para nós, ele usa seus métodos e percebe que às vezes a gente não aprende. Então ele diz: vou te ensinar de outra maneira, mas você vai aprender. Amém? Então, nesse momento, Jesus está querendo ensinar os discípulos. E a metodologia de Jesus para ensinar os discípulos é a tempestade. Jesus vai usar aquela tempestade para ensinar os seus discípulos. Ele é o mestre, a tempestade é o método pedagógico e a sala de aula é o barco. Que maravilha! Ele usa o barco como sala de aula. Os alunos estão ali e Jesus diz: bom, eu vou descansar um pouco. E Jesus dorme e os alunos estão conversando como qualquer outra sala de aula. Eles estão brincando, falando alguma coisa, qualquer coisa, e de repente vem a tempestade. Era o momento de aprender. Nas nossas vidas vai ser assim. Nós estamos bem, está tudo bem, tudo ocorrendo bem, e de repente acontece alguma coisa para nos despertar, para chamar a nossa atenção, para despertar em nós a ouvir o que o mestre quer ensinar. E essa tempestade, nós já podemos aprender com ela que ela é imprevisível. Toda tempestade é imprevisível. A meteorologia, que é a ciência que estuda o clima e a natureza, ela diz: vai chover tal dia. Ela pensa que pode prever. Mas quantas vezes você ouviu pela manhã no noticiário que iria chover, mas não choveu? Eles dizem: vai fazer 20 graus e de repente fez 25, 30. A meteorologia raramente acerta. Sabe por quê? Porque apesar de ser ciência, ela falha. Mas o Deus que é dono do clima, da natureza, da chuva, do sol, do frio, do calor, não falha. Então, a tempestade sobre a minha vida e a sua é imprevisível. Nós nunca sabemos quando ela vai chegar. E porque ela é imprevisível, ela também é inevitável. Eu me lembro que a minha avó, ela, ao sair de casa para visitar alguém, ela pegava um guarda-chuva, ela olhava para o céu e ela dizia: ah, vai chover, está formando uma nuvem e tal. E era a experiência dela. Chamamos isso de empirismo. E aí ela olhava e dizia: vai chover, pegava o guarda-chuva e muitas vezes ela saía e não chovia. Ela até se preparou para a chuva, mas a chuva não veio, a chuva não chegou, porque é imprevisível. E tudo que é imprevisível é inevitável. Eu não posso prever as tempestades na minha vida e assim também não posso evitar que elas aconteçam. Todos nós estamos sujeitos às tempestades. Nós não podemos achar que nós somos cristãos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que isso vai fazer com que não vivamos as tempestades. Se pensarmos assim, estamos equivocados, isso é uma heresia. Porque Eclesiastes, Salomão diz que o sol que nasce para os justos é o mesmo que nasce para os ímpios. Então, não tem como, assim como os dias de hoje, em plena crise que nós estamos vivendo, nós vemos que o macumbeiro fica desempregado, mas também o crente fica desempregado. A gente vê que o traficante, ele passa por um monte de problemas, mas o homem de Deus dentro da igreja também passa por problemas. A gente vê que mulheres estão chorando seus filhos porque eles estão nas drogas ou eles estão presos. Mas a gente também vê no círculo de oração as irmãs de joelho, às vezes chorando, porque o filho também está lá fora na mesma situação. Nós não podemos enganar o nosso coração.
Nós não podemos deixar que o inimigo fale a nossa mente, dizendo: está vendo? Você está na igreja, você está aí no culto, não perde um culto, não perde um culto de ensino, não perde uma manhã de consagração. E olha para você ver, o vizinho da direita que não serve ao teu Deus está melhor do que você. Essa é a fala do diabo. Por isso Jesus está ensinando os seus discípulos que, apesar deles serem discípulos, eles também passariam por tempestade. Mas a boa notícia é que naquela sala de aula estava o mestre, aquele que ensina, aquele que tem o controle, aquele que tudo pode. Aleluia! Rabando como a naga súbia. A tempestade, ela é imprevisível, bem como a tempestade é inevitável. Vai acontecer em algum momento. Mas o interessante é que a tempestade, que é imprevisível, que é inevitável, é inadministrável. Administrar é pôr em ordem. E a tempestade, ela é inadministrável. Ninguém pode administrar uma tempestade. Ninguém pode dizer: agora vai chover mais, agora vai chover menos, ou não vai chover. O homem não tem o controle da tempestade, ele não consegue administrar. Por isso, por diversas vezes nas nossas vidas, a única coisa a fazer é soltar o barco e deixar que o Rei da Glória, ele tome conta do nosso barco, porque não dá para controlar. Sabe aquele dia em que você levanta e diz: Senhor, não tenho mais força, Senhor, não tenho mais palavras para falar, Senhor, não tenho mais argumento, Senhor, eu não sei mais o que dizer, não consigo nem mais orar, choro, as lágrimas não tem mais. E nesse momento a única coisa que você descobre é que a melhor coisa a fazer é dobrar o seu joelho e deixar Ele no controle. Você quer deixar Deus no controle? Então Jesus está ensinando seus discípulos. Jesus está ensinando que as tempestades são imprevisíveis, inevitáveis, inadministráveis, sobretudo pedagógicas. Um método. Às vezes a gente aprende, e a maioria das vezes a gente aprende errando. Quando eu dou a aula para os meus alunos, no final do bimestre, para provar a mim que eles entenderam a matéria, eles têm que fazer uma prova. Então eu dou a prova, e essa prova tem um propósito, que eles mostrem para mim que eles entenderam o que eu quis ensinar. Por isso Tiago diz, no capítulo 1, que bem-aventurado, feliz é o homem que passa pela prova. É a oportunidade que Deus nos dá para dizer: prova para mim que você aprendeu. Prova para mim, igreja, que você aprendeu. Quando você passa pela prova, é o Mestre Jesus dizendo: agora é a oportunidade que você tem de mostrar a mim que tudo que você ouviu no culto de ensino, que tudo que você ouviu os pregadores pregando, que tudo que você aprendeu na escola bíblica, mostra para mim que você aprendeu. Porque tem crentes que quando passa pela prova, é que ele mostra se aprendeu ou não aprendeu. Porque tem cristãos que passam pela prova citando versículos bíblicos, então ele aprendeu. Tem cristão que passa pela prova dando glória a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, eu entendi, eu sei que o Senhor está no controle. Mas tem cristãos que, se tiver um cachorro perto, ele pisa, ele chuta. Se tiver alguém perto, ele diz: sai daqui, que eu não quero conversa. Então ele não aprendeu. A tempestade é pedagógica, ela ensina. Eu não sei como Cristo está te ensinando. Talvez não seja a tempestade, mas talvez seja um deserto, talvez seja um silêncio. Eu não sei como Jesus está lhe ensinando, mas uma coisa eu sei: eu tiro férias da escola, mas Jesus não tira. Ele não tira férias. Eu estou de férias, mas Jesus não está. Eu estou aqui agora e estou aprendendo. Quando eu cheguei, estacionei meu carro, entrei aqui, fui abordado pelos irmãos, eu aprendi. Mas eu estou entendendo que é Jesus falando comigo.
Jesus me ensinando alguma coisa, então eu preciso estar atento, porque eu quero ser um aluno que vai passar pela prova e aprovado, porque o A antes da prova significa estar habilitado. Quantos aqui passaram pela prova? Muitos de nós. Agora a questão é, quantos daqui foram aprovados? Porque A antes da prova significa ele está pronto, está habilitado. Sabe onde eu aprendo? Que Satanás diz para Deus: sabe o teu filho Jó? Deixa eu tocar nele. E a Bíblia diz, e você conhece muito bem, que Satanás bagunçou com a casa de Jó. Bagunçou com tudo. A minha pergunta é: por que Deus permitiu? Porque Deus conhecia o aluno Jó. Conhecia. O mesmo diabo diz: agora deixa eu tocar em Pedro, deixa eu pegar Pedro. Jesus disse: não, Pedro não. Por que Pedro não? Porque eu conheço ele, não aguenta a prova. Você está entendendo? Glorifica o Senhor. Se você está na prova porque você é bom aluno, se você está na prova porque o teu professor confia em você, ele sabe que você não vai parar no meio da prova, que você não vai desistir no meio da prova, que você não vai negar no meio da prova. Quando nós estamos na prova, eu preciso entender: se Deus permitiu eu passar pela tempestade, é porque Ele sabe que eu posso e Ele confia que eu vou ser aprovado. Glorificado seja o Deus de Israel. Se você passou pela tempestade, glorifica o Senhor. Os discípulos fazem uma pergunta. Os discípulos fazem a pergunta como toda sala de aula, o professor ensina, o aluno pergunta. E os discípulos fazem a pergunta dizendo: mestre, o Senhor não se importa que morramos? O Senhor não está preocupado conosco? Satanás, por diversas vezes, tenta falar isso ao meu coração e ao seu. Quando nós passamos por alguma situação, quando nós passamos por alguma crise, seja ela em qual área for, quando nós estamos vivendo uma circunstância que não gostaríamos de viver, às vezes somos tentados a pensar assim: Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? E a gente diz: por que logo eu? Senhor, eu vou à tua casa. Senhor, eu oro. Eu sou o primeiro a chegar nos cultos, o último a sair. Senhor, eu ajudo na igreja e fora dela também. Eu sou um crente que dou bom testemunho e o Senhor não está preocupado comigo. A pergunta dos discípulos entrou no coração de Jesus e, como todo professor, ele tem que responder. Quando meus alunos me fazem uma pergunta e eu não sei responder, eu não me sinto envergonhado. Eu digo para eles: olha, você está pesquisando bem, você me pegou, mas eu te prometo que até semana que vem eu trago a resposta. Eu vou estudar, porque eu não sei tudo. Mas Jesus estava ali com a resposta pronta. Mas o que me intriga é que a pergunta dos discípulos nos revela algumas coisas. A primeira coisa que revela-nos a pergunta de: Senhor, o Senhor não se importa conosco? É que esses discípulos estão achando incoerente a ordem de Jesus. Quem mandou entrar no barco foi Jesus. Por que Jesus manda nos entrar no barco para sofrer? Jesus mandou no barco para passar por tempestade? Que loucura! Que Deus é esse? E parece que é incoerente, porque se foi Ele que mandou, por que está dando errado? O diabo fica louco e o diabo diz: agora é a hora. Agora eu vou pôr dúvida no coração. Aprenda uma coisa: nem tudo que está dando errado porque é coisa do diabo, porque Deus não está vendo. Às vezes está dando errado porque é a metodologia de Deus ensinar. Eles disseram: mas foi Ele que mandou entrar no barco, por que está dando errado? Agora eu estou com dúvida. Não foi Deus que mandou? Tinha que dar certo tudinho. Se foi Ele que mandou, tem que dar certinho. Não é assim.
Às vezes para mim funciona, para você não. Os métodos são diferentes de acordo com o aluno. Então, parecia incoerente aquela pergunta: Senhor, por que o Senhor não se preocupa com a gente? Foi o Senhor que pôs a gente nisso. Já viu algum crente dizer isso? Mas eu orei muito antes, e Deus confirmou na palavra, e Deus usou a irmã, e usou o irmão, e usou não sei mais quem. Então não estou entendendo. Não é para você entender, é para você descansar, porque no final vai dar certo. No final vai dar certo. No final vai dar certo. A Bíblia mostra então que eles fazem essa pergunta que revela que eles acham incoerente. A pergunta desses alunos também mostra que eles estavam com sede e com vontade de uma resposta rápida. Senhor, estamos morrendo, o Senhor não vai fazer nada. Nós somos assim, temos a tendência da urgência. Infelizmente, já tem até alguns pastores, líderes espirituais, que perceberam que o povo gosta daquilo que é rápido, do evangelho delivery. Sabe aquele rápido? Fast food, tudo rápido. Alguns crentes gostam de tudo rápido, aí já criaram campanha do milagre urgente. Como se o homem pudesse apressar o Senhor. Como se o homem tivesse condições de dizer a Deus quando é que Ele vai agir. Não existe milagre urgente nem milagre demorado. Existe apenas necessitados de um milagre, mas o milagre vem do Senhor no dia e na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, com os métodos que Ele quer. Não se engane mais. Não deixe que ninguém vos engane. O tempo é do Senhor. E você vai suportar até o momento em que Ele disser basta. Porque Ele não vos dará prova alguma que não possais suportar. Você compreende isso? A pergunta dos discípulos está dizendo algumas coisas para nós nessa noite. Primeiro, porque acharam incoerente. Às vezes a gente também acha. Foi Deus? Se foi Deus, por que eu estou assim? A pergunta dos discípulos mostraram a ansiedade do coração deles. Eu me lembro que quando comíamos maionese, as mulheres pegavam batata, cenoura, todos os legumes, tinham que cozinhar, depois descascar e depois picar, dá trabalho. Outro dia eu cheguei na minha casa e minha mulher disse: nós vamos comer maionese. 5 minutos depois estava pronto. Eu disse: o que você fez? Ela pegou a caixinha assim, uma latinha e falou: seleta, tudo cortado, cozido e pronto. Mas o sabor não é o mesmo. Tem conservas ali, faz mal. Porque tudo que é rápido não é bem feito. Não tinha o mesmo sabor. Por isso, não fique preocupado. Deus não atrasa e Deus não adianta. Ele vai fazer aquilo que é necessário no momento certo e vai ser saboroso. Você vai comer do maná. Você vai comer do banquete do teu Deus, do teu rei. E não vai te fazer mal. Jesus estava ali em silêncio. Os discípulos estão dizendo: mas o Senhor não se preocupa com a gente? Essa pergunta mostra que eles estavam até mesmo um pouco irados, insatisfeitos, descontentes, inquietos, dizendo: o Senhor não vai fazer nada. E Jesus em silêncio. O silêncio de Deus é um outro método pedagógico. É outro método. Quando Cristo está em silêncio, porque está trabalhando. Outro dia fizemos uma reforma na igreja. Eu sou pastor, pela misericórdia, sou professor. Então pastor e professor falam muito. E os dois ao mesmo tempo falam mais ainda. E o pedreiro trabalhando, e toda hora, eu não conheço nada de obra, mas como eu gosto de aprender, toda hora eu fazia pergunta, ia fazendo pergunta, e aquele moço parava para me responder. Eu achei que, para toda hora para falar comigo.
Mas como ele é membro da nossa igreja, ele tem liberdade, ele diz: pastor, por favor, o senhor pode se retirar, o senhor está me atrapalhando. Eu disse: por quê, irmão? Ele falou: porque eu não consigo conversar e trabalhar. O senhor me atrapalha, me desconcentra. Disciplina, irmão. Só disciplina ele. Às vezes a gente quer atrapalhar Cristo trabalhar. Eu vou repetir para você ouvir. Às vezes a gente quer atrapalhar Cristo de trabalhar. Às vezes Cristo está trabalhando e você está lá, ó. Você está falando e Jesus está dizendo: calma, para de falar um pouco, deixa eu trabalhar. Cristo está dizendo: ó, chega, agora deixa eu trabalhar. Aleluia! Então Cristo vai ter que responder. Como mestre, como professor, como rabino, ele diz: por que vocês estão com medo? Ele se levanta e diz: por que o medo? O que está acontecendo? Por que a falta de confiança? Por que a falta de fé? Por que estão preocupados, não comem, não bebem, não dormem? Por que estão roendo as unhas? Por que os cabelos estão caindo? Por que está perdendo peso sem saber o motivo? Por que está tão ansioso, comendo sem parar? São as características, os sintomas de alguém que não sabe esperar. E Jesus faz essa pergunta: por que estão com medo? E essa pergunta de Jesus nos revela também algumas coisas importantes. E a primeira delas é: vocês esqueceram quem eu sou? No versículo 35, acompanhe-me, por favor. Jesus diz o seguinte, no verso 35: e naquele dia, sendo tarde, disse-lhes. Quem disse? Jesus: passem para outra margem. A ordem vem dele. Ele que disse: entre no barco e passem. Vocês esqueceram quem que deu a ordem? Esqueceram quem mandou entrar no barco? Fui eu. Vocês esqueceram que foi eu que pedi para vocês entrarem? Então vocês estão em obediência, porque entraram. E cristão que está na obediência, a tempestade até vem, mas o barco não afunda. Jesus queria dizer: vocês esqueceram, foi eu que dei a ordem, e vocês entraram no barco. E se entraram porque são obedientes. Então, se vocês são obedientes, pode se acalmar, porque eu estou no controle da tempestade. Sabe quem tem que se preocupar quando a tempestade vem? Aquele que não tem Cristo. Aquele que não tem a vida eterna e não tem a certeza da vida eterna e não tem a certeza de que existe um Senhor sobre ele. Esse tem que se preocupar, porque aí o barco afunda assim. Mas aquele que entregou a sua vida a Jesus, aquele que se arrependeu dos seus pecados e recebeu a proposta de ter uma nova vida, esse pode andar pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque a Bíblia diz lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aleluia. Jesus tem que responder aos discípulos dizendo: vocês esqueceram que foi eu que dei a ordem? Jesus mostra aos discípulos também, dizendo: esqueceram que eu estou aqui. O grande problema é passar por uma prova sem Jesus. Todo mundo aqui passa com Jesus. Glória a Deus. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha com Cristo, com o Senhor. Daniel vai para a cova com o Senhor. Paulo e Silas estão na prisão com o Senhor. Estevão está sendo apedrejado com o Senhor. Deus não permite que você passe sozinho. Ele não vai permitir. Sozinho não vai passar. Mamãe abandona o filho, pai abandona, mas Ele não nos abandonará. Jesus pergunta para eles: vocês estão com medo de quê? Vocês esqueceram que foi eu que dei a ordem? Esqueceram que eu estou presente? Esqueceram que eu tenho o poder sobre a vida e sobre a morte? Todo o poder está nas mãos de Jesus. O próprio Cristo diz: o meu Pai me deu
todo o poder nos céus e na terra. Quando ele diz céus e terra, ele está falando da natureza. Ele está dizendo: eu tenho poder sobre a natureza. Nenhuma onda pode ser maior do que o meu poder. Nenhum frio pode ser maior do que o meu poder. Nenhum calor pode ser maior do que o meu poder. Nenhuma tempestade, nenhum deserto, nenhum elemento da natureza pode ser maior do que o meu poder. Você lembra de Josué? Já vou encerrar. Josué está numa batalha num vale chamado de Gibeon, não é Gideão, Gibeon com B. Ele está naquele vale e ele precisava que Deus fizesse alguma coisa para que o dia fosse prolongado. Porque se entrasse a noite, Josué perderia a batalha com certeza. A Bíblia diz que Josué orou. Na sua Bíblia está escrito que o sol parou. Precisamos levar em consideração um monte de coisa. Havia na cultura que a Terra era o centro do universo. Geocentrismo, geoterra, centrismo, centro. A Terra é o centro da Terra. Nós sabemos hoje que não é. Heliocentrismo. O Sol é o centro do universo. De maneira que o Sol não se move. Se o Sol não se move, ele não podia parar. Já estava parado. Então, o que Deus fez naquele dia para ajudar Josué? Deus travou a terra no seu eixo. Preste atenção nisso. A terra tem dois movimentos: translação e rotação. Deus parou a terra e o sol continuou batendo num lugar só, no lugar que precisava bater. Sabe o que eu aprendo com isso? Se o Deus que eu sirvo, que você serve, ele pôs a mão na terra, no planeta, no globo terrestre, pôs a mão e disse: agora para a terra, porque tem um servo meu orando, tem um homem orando. Então a Bíblia diz que Deus deu a vitória a Josué. Você está sentindo a glória de Deus? E sabe o que está escrito lá no texto? Nunca houve um dia como aquele, porque Deus ouviu a oração de um homem. Eu não sei qual a tempestade que você está vivendo nem passando, mas uma coisa eu sei: quando Deus der a ordem, todo o planeta trabalhará em seu favor. Eu não sei onde Deus vai mexer para te abençoar. Eu não sei onde Deus vai tocar para te abençoar. Eu não sei quem Deus vai usar para te abençoar. Mas uma coisa eu sei: se Ele ouviu a oração de Josué, Ele ouve a minha, Ele ouve a tua, Ele ouve da igreja, de todos nós. Eu encerro aqui os discípulos que fizeram a mesma pergunta, dizendo: Deus, o Senhor não se importa conosco? E ouviram Jesus dizer: vocês não sabem o que estão falando, vocês estão preocupados com o quê? Agora os discípulos fazem uma outra pergunta. O texto tem 3 perguntas. Os discípulos não perguntam mais para o professor. Os discípulos não têm mais coragem de olhar aos olhos do professor. Sabe como a gente passa pela prova e depois a gente vê que tudo aquilo era Deus no negócio? A gente fica com vergonha de olhar para Deus. A gente falou tanta bobagem. A gente fala: ai, Senhor, me perdoa. Você já viveu isso? Os discípulos não conseguem mais olhar para o mestre. Aí um olha para o outro e fala assim: quem é ele? De onde veio isso? Quem é esse professor? Quem é esse mestre? Porque que ele ensina, nós já sabíamos, que nós estamos andando com ele e está ensinando o tempo todo. Agora, que ele tinha poder para mandar o mar parar, o vento parar, isso nós não sabíamos. 2 níveis de conhecimento. O conhecimento teórico é o que os discípulos tinham. O conhecimento do mestre, o mestre passou conhecimento, eles aprenderam. Conhecimento teórico. As igrejas estão abarrotadas de teólogos, da qual faço parte, pela misericórdia. Mas a minha teologia não pode ser maior do que o poder de Deus. A minha teologia não pode ser mais eficiente do que um jejum. A minha teologia não pode ser mais eficiente do que horas de joelho no meu quarto trancado, falando a sós com meu pai. A minha teologia
ela me ajuda a esclarecer alguns pontos difíceis de serem interpretados. Mas a minha teologia não faz paralítico andar, surdo ouvir e nem cego enxergar. Isso é só o Pai, só o Senhor dos Senhores, só Ele tem poder. Aleluia! Só Ele tem poder. E os discípulos diziam: nós te conhecíamos, mas superficialmente. Conhecíamos a sua fala, o seu discurso, mas quem é este? Você precisa ir para outro nível de conhecimento. Jovens pregadores, eles se empolgam, como eu já me empolguei muito. Ah, como eu me empolguei! Eu tinha tanta vontade de pregar em tantos congressos grandes. Aí eu queria fazer curso de teologia, eu queria ir para a internet, pegar um monte de coisa, e ficava ali. Aquela ansiedade de ser conhecido, coisa normal para quem é jovem. Mas a gente amadurece. E graças a Deus eu amadureci. Eu não anseio mais os púlpitos, eu anseio vidas, almas. Eu vi ali, eu fiquei feliz porque é uma igreja missionária. Igreja missionária cresce. Igreja missionária tem unção. Igreja missionária tem intimidade com o Pai. Igreja missionária depende do Pai. Igreja missionária não fica pensando em reter, ela abençoa, ela envia. Quem está entendendo? Hoje eu não tenho mais. Eu louvo a Deus e até oro pelos jovens pregadores que querem. Eu digo: vai, meu irmão, vai, é seu tempo mesmo. Você é solteiro, viaja mesmo, prega aqui, prega ali, vai. Deus vai te usar. Eu oro por eles, porque eu amo todos eles. Mas se você perguntar para mim se meu coração queima por isso, eu digo: não mesmo. Meu coração não queima mais por teorias. Meu coração queima pela prática. E a prática, irmão, é um a um. É um do lado do outro. Você está entendendo? Dá glória a Deus. Jesus queria mostrar para eles, e eles entenderam dizendo: agora nós não sabemos quem é Ele. Ele tem muito poder. O poder dele transcende o discurso. Porque tem crente que fala demais, mas não tem poder nenhum. Tem crentes que conhecem a Bíblia de trás para frente, mas se manifestar um demônio, ele dá um passo para trás, cutuca o irmão e diga: pastor, vai lá. Vai lá, pastor. Ele arregala um olho desse tamanho e fica com medo, mas ele descobre que o conhecimento dele não é o suficiente para os demônios. Não estou falando contra o conhecimento, muito pelo contrário. Sou professor, amo conhecimento. Mas o conhecimento pelo conhecimento é balela. O conhecimento pelo conhecimento é ilusório, é vazio. O que eu amo ver é um homem e uma mulher cheia de conhecimento e, sobretudo, cheia do poder de Deus. Eu encerro esta mensagem aqui, concluindo que se você está numa tempestade, lembre-se que o teu Deus está contigo no barco. E esse barco é apenas uma sala de aula para que você aprenda, seja provado e aprovado, e no final faça como Miriam, cantando o hino da vitória do outro lado. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Fiquem na paz.